21.900 dias, 720 meses, exatos 60 anos. E ele não esquece. Aqui na Castilho Pinto de Pinheiro, jogava eu, Edson e Bigode, Tele, Orlando, Carlari, Didi e Quincas. Nomes de uma conquista, imagens de uma conquista. E nem todos os clubes têm a felicidade de ganhar um troféu igual a esse. Brasil, 1951. As lágrimas pela derrota na Copa no ano anterior ainda não haviam secado. Na corrida, vai avançando, livre, atira! Vai, Uruguai! Para realimentar a paixão do torcedor pelo futebol, a Confederação Brasileira de Desportos promoveu um torneio internacional, que apesar de ter duas sedes, Rio de Janeiro e São Paulo, levou o nome de Copa Rio. O Palmeiras foi o primeiro campeão. Na segunda edição, em 52... Copa Rio reuniu 8 equipes. No grupo do Rio tinha o Fluminense, campeão carioca, o Peñarol, campeão uruguaio, o Sporting, campeão português, e o Grasshoppers, campeão suíço. Os jogos do grupo de São Paulo aconteceram aqui no estádio do Pacaembu. No grupo estavam o Corinthians, então campeão paulista, e mais 3 vice-campeões nacionais. O Libertad do Paraguai e 2 fortes europeus na época, o Saarbrücken da Alemanha e o Áustria Viena. O Corinthians venceu todos os jogos e se classificou para a final. No Rio, o Fluminense, que estava completando 50 anos de vida, sofria. 0-0 na peleja Fluminense Sporting. Toda a estreia é difícil. Alguns jogadores novos no conjunto. Entre os novos, seu Jair, 22 anos. Já vindo do Olaria. E penou junto com os companheiros para ganhar o segundo jogo. Sofreu o Fluminense contra o Grasshopper, 1-0. Há muito o campeão carioca não atua tão mal. Retranqueiros, né? Eles não passaram do meio de campo. O começo aumentou a pressão para a última partida da primeira fase, contra o incrível Peñarol. 5 jogadores em campo que haviam conquistado a Copa do Mundo de 50. Entre eles o Didia e o Schiaffino, que foram justamente os 2 jogadores que fizeram os gols da final da Copa. E 2 personagens marcantes desses 2 duelos, do Brasil e Uruguai em 50, o Fluminense e Peñarol em 52, foram o Bigode, lateral esquerdo do Fluminense, e o Didia, ponta direita uruguaio. Em 1950 o Bigode foi muito criticado. Com a camisa do Fluminense ele foi à forra, ele botou o Didia no bolso. Mais feliz que todos os outros companheiros, Bigode toma seu banho depois do espetacular triunfo. O time de Bigode, do jovem promissor Tele Santana, do craque Didi, venceu por 3-0. O Fluminense da Copa Rio tinha 5 jogadores que já haviam defendido a seleção brasileira. Mas foi um anônimo, em meio a tantos nomes consagrados, o personagem daquela conquista. O dono dessas chuteiras. Marinho. Era um branco forte, cabeceava muito. Era um goleador nato. Não marcou nas 2 semifinais 2 vitórias sobre o Áustria Viena. Mas na final contra o Corinthians, em 2 jogos noturnos no Maracanã... Foi 2-0 no primeiro jogo, um gol dele, e 2-2 no segundo jogo, um gol dele. O 5º gol do artilheiro da Copa, o último do Fluminense, teve passe de Jair. Aos 26 minutos, Jair cruza sobre o gol onde está Marinho. O atacante fulmina. Fluminense campeão. Não esperava nunca ter sido campeão mundial. Para comemorar, laranja no vestiário. Depois... eu fiz a festa com a minha família. Um barzinho, uma cervejinha. Não foi com laranja. Não, aí não. Jair Santana. O último homem vivo daquele inesquecível Fluminense de 1952.